pessoal! Bem-vindos à nossa terceira videoaula de língua portuguesa, em que nós iremos dar continuidade ao infográfico, mas o desafio da aula de hoje não é só analisar uma imagem, é também construir o próprio infográfico de vocês. Já na segunda parte da nossa aula de hoje, nós iremos entrar em um outro conteúdo, que é o poema visual. Vamos lá? Tá, vocês vão colocar na página 15, onde nós temos o item tirar de letra. Hoje nós vamos analisar um outro exemplo de infográfico, porém com o mesmo conteúdo que nós estávamos vendo na última aula. O título do infográfico de hoje é Quanto se gasta de água por dia? Será que nós utilizamos apenas a quantidade que nós necessitamos ou utilizamos mais do que precisamos? É isso que esse infográfico quer mostrar para nós. Então, vamos lá. A primeira informação que ele tem é 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa, mas consumimos mais. Para representar essa afirmação, o nosso infográfico ele tem uma primeira imagem, né? Essa imagem representa alguns bonequinhos, onde eles seguram as bandeirinhas que vão mostrar quais são os países e qual é o consumo de água deste país. E, além disso, vocês percebem que cada bonequinho é como se ele fosse um copo de água. Então, o primeiro bonequinho a gente percebe como se fosse um copo cheio, ou seja, ele utiliza toda a água, né? Em comparação aos outros. Então, isso é um gráfico, se pararmos para pensar. Lembra do nosso gráfico de colunas? Em que tem aquela coluninha que é maior, a que vai menor? É a mesma coisa, só que aqui está sendo representada por um desenho, e dentro desse desenho, o líquido representa o consumo de água, ok? Logo abaixo, nós temos um item que é muito importante, que é fazendo economia. Como nós podemos economizar para que não haja o desperdício de água? Então, esse item é muito importante para vocês lerem, pois ele vai ajudar bastante na tarefa e o desafio de hoje, ok? Logo abaixo do nosso infográfico, nós temos todas as informações e as dicas necessárias para que vocês criem o próprio infográfico de vocês. Então, vamos lá. A primeira informação é: perceba como a união entre a imagem e a palavra oferece ao leitor uma informação mais direta. Então, o que ele está dizendo aqui? A mesma coisa que nós falamos na última aula, que uma imagem dentro de um livro, de uma revista, é tão quão importante o texto que tem nela, porque as informações elas se completam, uma auxilia a outra, para que a pessoa que está lendo entenda. Então, ela tem uma visão mais completa de todas as informações. E aqui mesmo a gente tem um exemplo, ó. Antes mesmo de analisarmos os dados, ou seja, antes da gente ler, ver os números, qual era o país que consumia mais, só de ver a imagem, nós já sabíamos que os canadenses eram quem gastavam mais. Por quê? Todos os bonequinhos estão com uma quantidade de água dentro deles. E o canadense é o que está completo. Ou seja, eu não precisava nem ler os dados para saber que os canadenses são os que mais gastam água. Agora no item 1, vocês vão ter todas as informações necessárias para vocês construírem o infográfico, ok? Porém, nós vamos fazer algumas coisinhas diferentes. Como? Aqui no nosso livro, ele pede para vocês fazerem no caderno. Porém, eu vou pedir para vocês fazerem numa folha à parte, numa folha em branca. Pode ser no sulfite, no canson, o que vocês tiverem em casa. Mas, de preferência, uma folha que não tenha linhas. Porque quando a gente vai fazer um infográfico, que é muito parecido com cartaz, fica muito mais fácil, muito mais bonito numa folha lisa, ok? Então, vocês vão fazer a parte numa folha e eu vou pedir para vocês ou tirarem foto ou escanear quando o trabalhinho de vocês estiverem pronto e vocês vão me enviar para que eu possa também acompanhar a atividade de vocês em casa, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou sobre os itens que precisa conter no infográfico de vocês. Então, no caderno, vocês vão reunir todas as informações que vocês vão encontrar a respeito do consumo de água. E esse consumo de água vai estar dividido nos itens que nós temos nessa tabelinha. Como no chuveiro, no vaso sanitário, na pia do banheiro, máquina de lavar roupas, pia de cozinha. E se, por caso, vocês têm um outro item
que vocês utilizam, que vocês consomem água, vocês também podem utilizar, ok? Como vocês vão fazer? Vocês vão criar um título para cada item. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo: chuveiro. Para que tanta água? Um banho de 15 minutos pode chegar a gastar até 240 litros de água. Reduza o tempo de seu banho ao fechar o chuveiro para se ensaboar e lavar os cabelos. Então, nós temos aqui um subtítulo. O que é um subtítulo? Primeiro, vocês vão fazer o título do infográfico de vocês, que é aquele que vai estar lá em cima. E cada item que estiver dentro desse infográfico, ele vai se chamar subtítulo, ok? E depois de vocês criarem o subtítulo para cada item, entre o chuveiro, pia da cozinha, o vaso sanitário, vocês vão ter que criar um parágrafo dando uma dica. Como as pessoas podem economizar água neste item, ok? E depois que o infográfico de vocês estiver pronto, vocês vão responder as questões 3 e a questão 4 e a questão 5, ok? Só depois que estiver pronto. No 3, é só vocês anotarem qual foi o título que vocês escolheram para o infográfico de vocês. E o 4 é aquela correção que vocês já estão acostumados a fazer. Então, vocês vão observar. Há um subtítulo em cada uma das dicas? Aí vocês vão colocar sim ou não. Lembrando que se vocês assinalarem não, é porque vocês esqueceram. Então, vocês vão ter que voltar no infográfico de vocês e completar. Então, antes mesmo de fazer, é importante vocês darem uma olhada no quadro para ver o que é que tem que ter dentro desse infográfico. 2. As informações que justifiquem a necessidade de redução de consumo de água. Então, vocês estão dando as dicas? Sim ou não? Se não tiver, vai ter que retomar. Há um título no infográfico? Já tem que ter, porque vocês colocaram no item 3. Mas se vocês esqueceram de colocar na atividade, vai lá e coloca. E por último, a pontuação foi usada corretamente? Que pontuação? A pontuação na escrita. Ponto de exclamação, interrogação, vírgula, ponto final, letra maiúscula, letra minúscula. Lembre-se de todas as regras que vocês já aprenderam para utilizar e fazer o trabalho, ok? E como eu falei no início, vocês vão me enviar essa atividade no meu e-mail, que sempre aparece no final do vídeo. Então, Pro, eu não tenho scanner no meu computador. Não tem problema, tira uma foto e me envia. Pode me enviar também pelo Skype, ok? Mas é importante que todos mandem para que eu possa ver as atividades de vocês, ok? Agora, nós iremos para a segunda parte da nossa aula, na página 17, onde nós temos o clique no texto. Hoje, nós vamos aprender sobre o poema visual. O que é o poema visual? Será que é aquele poema que nós já conhecemos? Ou será que ele tem algo de diferente para levar esse nome? Então, vamos lá. Vocês já conhecem algumas características dos poemas, como os versos, as estrofes, a presença ou a ausência de rimas, o jogo com o sentido das palavras, mas, e se além de tudo isso, os versos eles também brincassem com o espaço da página em branco? Então, essa é a primeira ideia. Então, antes da Pro explicar para vocês o que é o poema visual, nós vamos observar o poema que tem aqui no nosso livro. Esse poema quem escreveu foi o Paulo Leminski. O nome dele é Toda a Poesia, o título, ok? Então, vamos lá. Lua na água, água na lua. Alguma lua, água. Lua alguma, lua. Então, o que esse poema ele tem de diferente quando a gente olha? No primeiro momento, pode até parecer que ele é um pouco bagunçado, um pouco confuso, né? Porque tem letra de ponta cabeça, tem palavra que está escrita de trás para frente. Mas essa é exatamente a ideia do poema visual. É que ele saia daquele poema tradicional que nós conhecemos e ele use a folha inteira de uma forma diferente, em que o sentido, o significado desse poema vai além do que está escrito. Então percebam que ele não precisou nem colocar nenhum desenho, nenhuma imagem para ilustrar. Por quê? A ilustração, o objetivo desse poeta era mostrar as próprias palavras. Então vamos lá.
como a gente pode interpretar esse poema? Então, a gente vê algumas palavras de ponta cabeça. Por que será que ele colocou essas palavras de ponta cabeça? Qual é o conteúdo desse poema? Então, vamos lá. Lua na água. Então, vamos lá. Vamos começar pela água. Vocês já pararam para olhar a imagem de vocês através da água? Quando a gente olha numa piscina, no mar, no rio, nós vemos o nosso reflexo na água, né? E ele é o inverso, ok? Então, esse foi o objetivo desse autor. Ele fez um reflexo, como se as letras, as frases, elas estivessem sendo refletidas. Então, ele usou o significado, um dos sentidos, uma das coisas que acontecem com o elemento água, para poder ilustrar o poema dele. Então, e outra referência que ele faz, por exemplo, ele fala lua na água. Ué, a lua ela entra na água? Não, mas quando está bem escuro, vocês já observaram quando vocês estavam viajando, ou até numa foto, numa imagem, num filme, quando a lua está bem de noite e a claridade da lua reflete na água? Então, é isso que esse poema quer trazer para nós, esse reflexo. Então, ele aborda tanto o reflexo da água como o reflexo da lua, e ele traz essa mensagem refletindo também as letras. E percebam que ele usa duas formas diferentes, né? Aqui na primeira frase, na frase lua na água, ele refletiu, ele colocou a frase inteira de ponta cabeça. Já na segunda e na terceira, não. Por que será que ele não usou a mesma sequência? Por que será que ele escolheu só algumas letras para refletirem nessas outras frases? Por quê? Ele quis mostrar para nós também que dentro de uma palavra, alguma, ele conseguiu tirar as duas palavrinhas do nosso poema, água e lua. Então, ele fez um jogo, né, com as palavras, com as letras nesse poema. Então, o poema visual é isso. Ele vai além do que está escrito, ele traz uma reflexão, tem também um enigma, dependendo do poema, para a gente decifrar o sentido, o significado, ou seja, as palavras, elas têm um significado, elas têm um sentido. Então, ela traz essa brincadeira para nós. Vou mostrar agora para vocês um outro exemplo de poema visual. Aqui, nós temos um outro poema visual. Então, está escrito assim, ó. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho, do café descendo quente, pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, é um poema que está falando do café e que vocês percebam que as próprias frases formam o desenho de uma xícara de café, a fumacinha dela saindo. Então, ele usou este poema e as próprias palavras fizeram o desenho. Ele usou todo o espaço que ele tinha na folha para criar um poema, em que ele faz esse jogo, essa brincadeira com as palavras. Agora que nós já lemos o poema juntos, eu vou pedir para vocês pausarem esse vídeo e começarem a fazer os exercícios da página 17, 18 e 19. Por que é importante vocês pausarem o vídeo? Para que vocês tentem fazer sozinhos. Lembram que a Pro sempre fala em sala de aula a importância que tem de vocês tentarem fazer sozinhos? Não tem problema se errar, porque se errar, a gente também está aprendendo com o nosso erro e a gente vai aprender. Então, vocês vão ter uma correção quando vocês voltarem a assistir o vídeo. Porém, é legal, é um desafio para vocês tentarem fazer as atividades sozinhos. Claro, se alguma atividade não entendi, não consegui fazer, quando vocês retornarem no vídeo, vocês vão ver a explicação. Mas aceitem esse desafio, leiam com calma, com atenção, não tem problema de errar. Então, a gente está aqui para aprender e aprender juntos. Então, vamos lá? Assim que vocês finalizarem todas as atividades, vocês retornam e continuam assistindo o vídeo para fazer a correção, tá bom? Vamos lá? Em todas as atividades, nós iremos fazer a correção. Mas antes de começar a correção, nós vamos ler essa informação que nós temos sobre o poeta de hoje, que é o Paulo Leminski. O Paulo Leminski, ele nasceu em Curitiba em 1944. Ele foi tradutor, professor, compositor, romancista e poeta.
Ele morreu em 1989, com quase 45 anos. A pergunta número 2, ela dizia para vocês e perguntava que vocês notaram sobre a disposição das palavras no poema do Paulo. Então, a disposição, elas estavam escritas em uma sequência, elas estavam escritas como nós geralmente vemos de costume nos livros, nas histórias. Não, né? Ela estava diferente. Alguns versos estavam de ponta cabeça e outros até de trás para frente. Então, a disposição está falando como estava posicionadas as letras, as palavras no poema. Então, aqui nós temos que os versos estão de ponta cabeça e algumas palavras estão escritas de trás para frente, que é no caso aqui ó, de água, ó. Água, tá de trás para frente, né? Quando a gente para pensar que está de ponta cabeça, né? Uma observação importante. A Pro sempre fala isso em sala de aula, mas é legal retomar agora. Não apaguem as respostas de vocês se tiver escrito diferente. Lembra-se que todas as respostas, elas têm palavras-chave, aquelas palavras que precisa conter na resposta para as respostas estarem completas. Porém, não precisam estar escritas da mesma maneira. A resposta tem que ter o mesmo sentido, significado. Se ela tem, ok, não precisa apagar. Então, antes de sair apagando e deixar igual que está o da Pro, não precisa. Vocês precisam ver se vocês compreenderam e se o sentido da resposta da Pro tem o mesmo do de vocês. Se tiver, está correto. A minha está incompleta. Finaliza o exercício sem problema algum, como a gente já faz em sala de aula, ok? Não precisa estar idêntico ao meu, mas precisa ter o mesmo sentido, significado. Então, as palavras-chave nessa resposta, por exemplo, é falar que as palavras estão de ponta cabeça e escritas de trás para frente. Se você escreveu isso de uma outra forma, mas com o mesmo significado, não tem problema. Já na tarefa 3, estava perguntando que o poema se refere a dois elementos da natureza. Quais são eles? O que é um elemento da natureza? No poema, nós estamos falando sobre água e a lua. Então, os elementos da natureza, os elementos naturais que nós temos neste poema, é a lua e a água. Eu escrevi água na frente de lua. Não tem problema. A ordem não muda, não tem problema. Então, a lua e a água, ou a água e a lua. As duas respostas estão corretas. Porém, vocês deveriam ter escrito as duas, porque aqui está pedindo os dois elementos, ok? Na próxima página, na página 18, nós temos a tarefa 4, onde está pedindo para relermos um trecho do nosso poema, que é a primeira frase, lua na água. Lua na água, ela está refletida, né? Temos o reflexo, ela está escrita de ponta cabeça, a frase completa. Então, a segunda linha parece ser uma cópia da primeira ou um reflexo da primeira. Se nós estamos falando da água, do reflexo, ela é um reflexo da primeira. Mas, Pro, ele copiou todas as letras iguais, não seria uma cópia? Não, porque para ser uma cópia precisaria estar idêntico. Então, a partir do momento que está de ponta cabeça, já não está uma cópia fiel, não está uma cópia igual, né? Então, nós estamos falando do reflexo, são as mesmas letras, são as mesmas palavras, mas elas estão invertidas, de ponta cabeça, é o reflexo delas. Então, vocês deveriam ter feito um X assinalado a resposta reflexo da primeira. Na alternativa B, pedia para vocês relacionarem as colunas, ou seja, ligar a frase com a representação, o significado que cada uma delas tinha. Então, a primeira está falando assim, lua na água. Ou seja, a lua está na água, então está representando, neste caso, a lua. O foco dessa frase é a lua. A lua está na água. Então, vocês tinham que ligar com o segundo retângulo, o segundo quadradinho, né? Então, lua na água. Sempre pensem no foco. Quem é o principal dessa frase? Nós estamos falando da lua que está na água. Então, está representando a lua. Mas, Pro, é a mesma frase. Então, os dois não deveríamos ligar na mesma coluna? Não, porque a frase de baixo já está ao inverso. Água na lua. Então, a gente está falando agora água na lua. Quem virou o foco agora?
a água. Então, vocês tinham que ligar a segunda, a frase que é o reflexo, na representação da água, ok? Na alternativa C, vocês tinham que escolher qual dessas três imagens representa melhor os versos do poema que nós lemos, né? Qual delas, se fosse para escolher uma imagem para ilustrar esse poema, qual delas iria ilustrar de uma melhor forma? Então, a resposta correta era o primeiro quadradinho, a primeira foto. Por quê? Quando a gente fala de reflexo, essas daqui a gente vê o reflexo, mas olha o destaque que essa foto tem da lua. Lembra lá no comecinho, quando a Pro falou, quando tá bem escuro, que a gente consegue ver o reflexo da lua na água, que parece que é... Então, olha aqui o reflexo, a luz da lua na água. Daí a gente brinca, será que a água está na lua ou a lua está na água? Porque as imagens, elas se refletem uma na outra, né? Então, a imagem que ilustra melhor esse poema é essa primeira aqui. Já na nossa tarefa 5, estava pedindo para vocês lerem a segunda parte do nosso poema, que era lua alguma, lua. Então, por que vocês acham que ele refletiu apenas algumas letras e ele não refletiu todas as letras como na primeira frase? Porque o autor ele tinha uma intenção, ele teve um objetivo, ele quis dar um destaque para a palavra lua. Então, ele quis formar a palavra lua, né? Ele poderia ter refletido todas as letras? Sim, mas ele quis dar destaque, ele quis mostrar que dentro de uma palavra também saiu uma outra palavra que ele queria o tempo todo estar destacando, a lua, a água. Então, ele selecionou essas letras para dar um destaque, porque ele queria formar a palavra lua, que era um tema principal do poema dele. Então, porque a intenção foi formar a palavra lua, ok? Já na nossa próxima página, nós temos a tarefa 6, em que ela já é pessoal, ou seja, pode variar a resposta de um aluno para o outro, ok? Você está perguntando por qual parte você começou a ler o poema. A Pro começou a ler de forma tradicional, que nós já estamos acostumados, né? Que é de cima para baixo. E geralmente, quando a gente vai ler um texto, a gente sempre começa do topo e vai para baixo. Mas, se alguém foi reler e leu de uma forma diferente, tinha que especificar qual parte que você escolheu para realizar a leitura deste poema. Quis começar pela do meio, quis começar pela parte de ponta cabeça, porque chamou a atenção. Então, vai de cada um, né? Às vezes, a curiosidade de saber o que estava escrito de ponta cabeça, então a pessoa começou a ler pela parte de ponta cabeça. Então, cada um vai responder por qual parte chamou mais atenção na hora de realizar a leitura. Então, a resposta C, 6, ela é pessoal. Já na 7, ela continua falando no sentido da 6. Começar a ler um poema pela segunda ou pela terceira parte, vocês acham que ela prejudica o entendimento do texto? Se você começou a ler pela segunda, ou pelo final, ou pela parte só que estava de ponta cabeça, vocês acham que isso atrapalharia a compreensão do significado desse poema? Não. Por quê? Neste poema em específico, a proposta era perceber como o verso ele reflete o outro, ou seja, como uma palavra reflete a outra, como dentro de uma palavra nós temos outra. Não era um texto, uma história, onde tinha um início, um meio e fim. Então, não tinha uma sequência a ser lida. Então, não teria problema, nesse poema específico, inverter a ordem, não começar lá do topo. Poderia começar por baixo, porque não tem uma sequência, uma história. Então, neste caso, não iria prejudicar. Mas, se nós estivéssemos realizando a leitura de uma história em que tem um início, um meio, um fim, se eu ler pelo meio ou pelo fim, pode sim ser prejudicada, porque eu posso não saber de alguma informação muito importante para compreender o texto. Então, essa resposta vai depender do tipo de texto que nós estamos vendo. Nesse poema visual, não alterou em nada. Em todos os poemas visuais é assim? Alguns também podem ser. O do café também poderia ter invertido a ordem, ter realizado a pergunta primeiro e depois ler a parte que era das fumacinhas, que não iria alterar o significado. Porém, alguns outros poemas, eles têm uma ordem também. Então, sempre vai variar do texto que eu estou vendo, ok? Na tarefa 8, nós tínhamos falando que no poema apenas 6 letras se repetem formando as palavras. Que letras são essas? Então,
Na primeira linha, ele copiou todas as palavras. Já na segunda e na terceira parte, ele escolheu algumas letras. Então, eram essas letras que vocês tinham que apontar aqui na tarefa 8. Lembre-se que a Pro colocou aqui uma ordem no livro dela, que é A, L, U, M, N e G. Se vocês colocaram outra ordem no livro de vocês, não tem problema algum. Porém, se vocês esqueceram de apontar algumas das letras, coloca no final, não tem problema. Mas é importante que vocês coloquem todas as letras. Inclusive, no enunciado dá a dica, 6 letras. Então, vocês têm que colocar as 6 letras, tá bom? Na nossa última questão, estava falando sobre a repetição das palavras com as mesmas letras que ela confere ao poema. Então, por qual objetivo o poeta ele escolheu repetir algumas palavras ou usar as mesmas letras na formação de novas palavras no poema dele? Então, vocês tinham duas opções, que era uma leitura com sonoridade e uma leitura com monotonia. Mas, afinal, o que é sonoridade e o que é monotonia? Então, a sonoridade é quando a gente está falando do efeito sonoro harmonioso. Então, a harmonia no som entre as palavras. Então, por isso que muitos poetas, muitos escritores utilizam rimas, né? Para ter essa harmonia entre as palavras, ok? Já uma leitura com monotonia, o tom ele não varia, ele é mais repetitivo, quando a gente usa as mesmas palavras muitas vezes, sem alterar o som. Então, neste caso, não acontece. Então, ele altera, assim, o som. Tem uma troca de palavras, tem um efeito de sonoridade. Então, ele quis mostrar palavras diferentes, com harmonia, né? Com efeitos sonoros harmoniosos. Então, é uma leitura com sonoridade, ok? E para finalizar, nós temos aqui um lembrete que faz um resumo do poema visual. Então, o poema de Leminski é um poema visual. Os poemas visuais têm como característica um aproveitamento criativo do espaço da página em branco, usando muitas vezes recursos gráficos, utilizando-se das palavras e de tudo que ela pode proporcionar, como o som, a forma visual e o significado. A ideia é permitir várias possibilidades de leitura. Então, tudo que a gente já conversou, que a ideia é que vire não só uma leitura que brinque com as palavras, que faça o que nós imaginemos, que usemos a nossa imaginação para compreender esse poema, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Continuem estudando e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Um grande beijo em todos vocês e até a próxima aula.